Olá, gente, estou aqui mais uma vez para fazer aquele vídeo que eu falei para você ontem e hoje pela manhã que ia fazer, né? Terminei de fazer as coisas e agora eu vou começar a fazer esse vídeo. E esse vídeo é falando do cego de Jericó. Você já ouviu falar, né? Bartimeu. Pois é, está escrito no livro de Marcos, do capítulo 10, certo? E o versículo do 46 até o 52. Certo? Eu vou ler aqui para você. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tá, vamos falar sobre Bartimeu. Mas falar sobre Bartimeu, a gente tem que falar primeiro da raiz de Bartimeu. Ou seja, a gente tem que falar do pai de Bartimeu. Bartimeu tinha um pai que era chamado de Timeu, certo? Timeu era um soldado, ou seja, melhor, ele era um general do exército de Betel, certo? As Forças Armadas de Betel. Só que Bartimeu, ele saiu, né, dessas Forças Armadas, desse exército. Ele se aposentou e não foi mais trabalhar como general, como soldado. Mas aí houve um tempo que lá em Roma, o pessoal de Roma, lá os soldados de Roma, eles cobravam impostos, e impostos bastante altos. E tomaram, né, a maior parte do dinheiro de Timeu, né, a metade da riqueza de Timeu. E Timeu se revoltou com isso. Então, por isso, Timeu começou a organizar um exército. Tipo assim, um exército, eu digo, para combater contra os soldados de Roma. Porque ele ficou com muita raiva, porque tomaram a metade da riqueza dele, né? Bom, e ele fez esse exército e começou a guerrear, a brigar mesmo com os soldados romanos, até que um dia ele foi pego. Né? Pegaram Timeu e prenderam Timeu, bateram Timeu, né? E como eles que ficaram com muita raiva de Timeu, porque Timeu tinha se rebelado, né? Ficou rebelde, né? E ele era o líder desse exército. Então, só para machucar Timeu mesmo, os soldados de Roma foram buscar o filho de Timeu, que ainda era uma criança nesse tempo, né? Um jovenzinho, e levaram Bartimeu até lá o pessoal lá de Roma, né? Os grandes lá de Roma, que prenderam Timeu, e simplesmente eles arrancaram os olhos de Bartimeu, do filho de Timeu. Eles vazaram os olhos de Bartimeu para fazer Timeu sofrer, porque eles ficaram com muita raiva. E Timeu, depois que eles vazaram os olhos de Bartimeu, eles mataram o pai de Bartimeu, que é o Timeu, certo? Bom, agora vocês imaginam como foi a vida de Bartimeu. Agora cego, não sabia para onde ir, não tinha mais o que fazer. E ele virou um mendigo,
A gente não sabe mais o que aconteceu assim, no tempo que ele era, né, jovem e tudo, só sabe que... Gente, a gente imagina que ele sofreu muito. Ele virou um mendigo, né? Ele não tinha mais lugar para morar. Ele vivia nas ruas, ele morava nas ruas, mendigando, comendo do que a pessoa desse, esmolas. Ele sofreu muito. Mas aí ele sofreu muito, muito e muito. Até chegar um dia, Jesus chegar naquele lugar, em Jericó. E um dia, ele estava sentado em uma rua, no canto de uma rua, numa esquina, digamos aqui, trazendo para o dia de hoje, numa esquina, num certo lugar. E ele começou a ouvir falar de Jesus. Ele já ouvia, estava falando há muito tempo, né? Já ouvia falar há muito tempo, porque ele não via, mas ele escutava. Falar de Jesus, que Jesus fazia, ele curava, sarava, fazia milagres. Fazia cego enxergar, coxo andar, paralítico andar, mudo falar, né? Surdo ouvir. E acredito eu que ele ficou naquela esperança, que um dia ele ia se deparar com essa pessoa, Jesus. E nesse dia, que dia importante para Bartimeu. Jesus ia passando. E como a multidão muito grande aglomerando ali, não é? Perto de Jesus, fazendo aquela amontoação, aquela aglomeração ali perto de Jesus, e Jesus caminhando e as pessoas ali fazendo aquele barulhão. Você imagina como tenha sido. Eu posso imaginar. E Bartimeu ouviu aquele barulho. E ele começou a pensar que aquilo ali não acostumava ter aquele barulho, aquelas pessoas fazendo aquele alvoroço, né? Aquela multidão de gente que ele não via, mas sentia e ouvia. E ele sabia que não era de costume ter todos os dias aquela situação ali. E ele começou a ouvir, a prestar bastante atenção, até que ele começou a perguntar o que está acontecendo, sem ver, mas ele perguntava o que está acontecendo. Alguém chegou para ele e falou assim: é Jesus de Nazaré que vai passando. Agora você imagina o pensamento de Bartimeu. Você imagina o tamanho da fé de Bartimeu. Ele imaginou logo: é ele. É o homem que faz milagre. E eu vou atrás dele, mesmo sem enxergar, mas eu vou andar atrás dele. E ele tomou essa decisão e ele teve essa atitude. E como ele não dava conta de andar, porque a multidão era grande, ele não enxergava, e ele começou a gritar a Jesus. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começava a gritar assim. E a multidão era grande, fazia muito barulho, mas ouviram, para você ver o quanto ele gritou, o quanto ele estava determinado, o quanto a fé dele era grande. E ele começou a gritar a Jesus, para que tivesse misericórdia dele. E as pessoas começaram a dizer: cala tua boca. Você não vê que ele não vai te ouvir? A multidão é grande. A multidão é grande, tem muita gente aglomerando. Tem muita gente atrás dele. Ele não vai te ouvir, então cala tua boca. Não precisa você ficar gritando. Mas quanto mais as pessoas gritavam para ele calar a boca, mandavam ele calar a boca, mais ele gritava. Mais ele gritava. E eu tenho para mim que não foi tantos gritos que Jesus ouviu, mas a fé que Jesus sentiu. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que foi cambaleando, caindo aqui, caindo acolá, e se jogou e tocou na orla do vestido de Jesus. A fé dela foi muito grande, porque antes de tudo ela pensou: eu tenho certeza que eu vou
vou me arrastando. Porque se eu pelo menos triscar na pontinha do vestido, vai com Deus, meu filho, tá? Te amo, tá, meu amor? Manda notícia. Meu neto, gente, que tá indo pra fazenda, ele vai trabalhar, né? Veio passar aqui a metade do dia e agora tá voltando pra fazenda. Mas continuando. Aí aquela mulher pensou o seguinte: se ao menos eu tocar na pontinha do vestido de Jesus, eu vou ficar curada. Assim Bartimeu também. Eu vou gritar, eu não posso andar e nem enxergar, porque se eu andar não vou dar conta de chegar até lá, mas eu vou gritar o nome de Jesus. E ele gritou, a fé dele foi muito grande. É tanto que Jesus parou e falou: quem me chama? Olhou e viu aquela pessoa gritando e pediu para os apóstolos ir pegar Bartimeu. Tragam ele até aqui. E foram buscar. E como eles disseram quando chegaram perto de Bartimeu: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia, glória a Deus. Imagina o tamanho da alegria de Bartimeu. E no coração dele chega, estava pulsando de alegria. Agora eu vou enxergar. Agora eu vou enxergar porque ele vai me curar. Este homem, ele é milagroso, ele faz milagre, ele vai me curar. E Jesus perguntou para ele quando ele chegou perto: divide aí para nós. estou fazendo o vídeo, deixa eu terminar primeiro, tá? Deixa eu terminar, deixa aqui. Vou fazer o vídeo, tá? Vamos pra lá. E aí é o seguinte: levaram ele até Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: que queres que te faça? E hoje eu pergunto para você: o que você quer que Deus faça na tua vida? O que você quer que Jesus faça na tua vida? Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que te faça? E Bartimeu respondeu: mestre, que eu tenha vista. Ou seja, mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. E você? O que você quer que Deus faça na tua vida? O que você quer que Deus faça para você nesse momento? Bartimeu sofreu demais. Desde criança o sofrimento dele foi muito grande. Mas ele nunca perdeu a esperança, e principalmente quando ele ouviu falar de Jesus. Ele não perdeu a esperança, ele ficou com aquela esperança sempre no coração dele. É o que a gente passa hoje, as nossas lutas que a gente passa, a gente começa a sofrer desde de criança, sofrendo. Por causa das lutas, das tribulações da vida da gente, por causa de uma vida que a pessoa não tem uma vida próspera. Falta comida dentro de casa, né, na mesa. Não lá essas coisas, comida não é uma comida como tem na casa de uma pessoa que tem condição. Às vezes o pai está desempregado, a mãe está desempregada. Aí a criança vai crescendo daquele jeito, daquela vida, daquela forma. Mas sempre pensando que um dia, quando crescer, ela vai trabalhar, ela vai conseguir melhorar de vida. É uma esperança que a pessoa não perde. Porque Jesus é grande, é misericordioso, Deus é fiel e é maravilhoso. Então Bartimeu tinha essa esperança. Ele sofreu muito. Mas um dia ele teve a atitude de ir. Ele gritou Jesus. Ele só ouviu falar de Jesus. Então, tem muita gente que está sofrendo hoje. Muita gente está sofrendo hoje desde muito tempo. Sofrendo muitas coisas na vida. Mas ainda não teve atitude. Ainda não se levantou para gritar o nome de Jesus. Para buscar Jesus. Para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, da minha vida, da minha família. Porque Jesus é grande em misericórdia. Jesus nos ama. Ele é o próprio amor. Então, se a gente está sofrendo, se a pessoa está sofrendo, a solução é Jesus. Nós temos que fazer que nem Bartimeu fez. Bartimeu sofreu o tempo todo. Desde quando vazaram os olhos dele, desde quando mataram o pai dele, porque antes de tudo isso Bartimeu tinha uma boa vida. Mas acabaram com a vida de Bartimeu. Mas Bartimeu continuou vivendo, mendigando e sofrendo,
Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. E você está ouvindo falar de Jesus todos os dias. Pelas redes sociais, na televisão, pelo celular, por um computador, nas igrejas, nos meios das ruas, as pessoas pregando. Você está ouvindo falar de Jesus a todo instante na sua vida. E por que que você não se levantou ainda? E por que que você não teve a atitude ainda de gritar o nome de Jesus? De pedir misericórdia ao Senhor? De pedir a Jesus que te ajude? De pedir a Jesus que ajude com os seus filhos, com a sua família, com o seu esposo? Talvez seja, o seu sofrimento seja uma enfermidade incurável. Mas eu quero te falar uma coisa. É incurável para o homem. Jesus pode curar. Jesus pode libertar, sarar. Jesus pode todas as coisas. O que temos que fazer? Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. E você? Você está ouvindo falar de Jesus todos os dias? E o que você quer que Jesus faça? Abra os teus olhos e veja assim como Bartimeu enxergou. A primeira coisa que Bartimeu enxergou foi Jesus. Abra os teus olhos espirituais no nome de Jesus Cristo. E veja que Jesus está batendo a porta do teu coração por quem você está ouvindo a palavra do Senhor. É Jesus batendo na porta do teu coração. Quando você liga a televisão ou quando você liga o teu celular que você vê a palavra do Senhor, você está ouvindo a palavra do Senhor, você vê uma irmã, um irmão pregando a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que quer falar com você, que quer que você ouça a palavra, para que você tome atitude, para que você abra os teus olhos espirituais, desperte deste sono. E tome a atitude de gritar o nome de Jesus, de pedir misericórdia a Deus. Porque só Ele é a solução, só Ele pode te curar, só Ele pode te livrar, só Ele pode te libertar de todo o pecado, de todo o vício, de tudo que não presta, de todas as coisas erradas. Então tem que fazer como Bartimeu. Chegaram muitas pessoas ali perto de Bartimeu e disseram, cala a tua boca. Mas Bartimeu continuou gritando. Vocês acham que eu estou aqui fazendo este vídeo aqui, falando da palavra do Senhor, para fazer esse vídeo? Sabe, há uma luta grande espiritual e às vezes até física, carnal, nesse mundo. Você sabia disso? Porque sempre há impedimentos. Todas as vezes que você diz que vai fazer alguma coisa para Jesus, tem um impedimento. É uma correria, nunca dá tempo. Chega alguém, como já chegou até visitas aqui em casa hoje. Sabia disso? Muitas coisas, muitos afazeres, e você sempre pensando, eu tenho que pregar a palavra do Senhor, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Custe o que custar, tem que fazer a vontade de Deus. Sabe, nas igrejas, sabe, há alguns anos atrás, eu já fui impedida. Dentro da própria igreja que eu congregava, existia uma grande inveja. Você sabia disso? Tudo impedimento, tentando me impedir fazer a obra de Cristo. É isso. Tem muitas coisas que já aconteceram para impedir fazer a obra do Senhor, que se eu fosse contar para você, dava um livro. Mas toda pessoa que vai fazer a obra do Senhor, que se dispõe, sabe, diz para o Senhor, Jesus, me usa, Senhor, meu Deus. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ela vai passar por lutas. São os impedimentos. São aqui na história as pessoas que estavam impedindo o Bartimeu a se encontrar com Jesus, a falar com Jesus, a buscar a bênção, a receber a bênção de Jesus. Você pensa que hoje não acontece? Acontece. E olha como acontece. Existem impedimentos de todos os lados. Todas as vezes que é para fazer alguma coisa para Jesus. Mas Bartimeu não desistiu.
Quando as pessoas chegavam para ele e diziam, cala a tua boca, cala-te, ele não vai te ouvir. Será que tu não percebe que a multidão é grande demais? E ele não vai te ouvir? Ele vai ouvir logo quem, mais ou menos assim, mas vai ouvir logo quem? Um mendigo que nem você, que está aí, está cego, não pode nem andar atrás dele. Trazendo para os dias de hoje são as dificuldades, são os impedimentos, são os empecilhos que as pessoas colocam na vida da pessoa. Então eu quero dizer para você que assim como Bartimeu, ele teve a atitude de gritar o nome de Cristo. Grite você também o nome de Cristo. Vá em busca de Jesus. Busque o Senhor. Abra os teus olhos espirituais. Tire essa cegueira da sua visão. Essa cegueira espiritual que está hoje vendando os teus olhos. Para não deixar você enxergar a verdade. Esta verdade. A palavra do Senhor. Então abra os teus olhos espirituais. Bartimeu começou a enxergar, a primeira coisa que ele chegou foi Jesus. E você tem que enxergar Jesus. Abre os teus olhos. Grita o nome do Senhor. E se alguém tentar te impedir, não liga. Não olha para trás, não vacila. Mas segue adiante. Bartimeu sofreu demais. Nós também, todos nós, a gente sofre neste mundo, porque estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Eu, pelo menos particularmente, eu estou neste mundo, passo por luta, tribulação, mas eu passo, mas na certeza de que eu não sou deste mundo. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu tenho que aguentar todas essas coisas. Mas buscando o Senhor, na presença do Senhor, porque eu não vou desistir de andar na presença do Senhor, eu não vou desistir de meu Deus de jeito nenhum. Mas é de jeito nenhum. Porque com ele a gente passa luta, imagina sem ele, gente. E foi ele que me fez. Ele morreu por minha causa, por sua causa. Para nos livrar da morte, do pecado. E por que eu vou desistir de andar com Jesus? Por causa de uma tribulação, por causa de uma luta, por causa de uma contenda, por causa de uma blasfêmia, por causa de uma calúnia, de uma mentira, não. Eu vou me firmar cada vez mais. Eu vou fazer que nem Bartimeu. Eu vou gritar cada vez mais e eu peço a você, faça a mesma coisa. Se firme com Jesus, se fortaleça no Senhor. E deixa as coisas de lado. As coisas que não vão nem vêm, as coisas que não valem a pena. Bartimeu sofreu desde criança. Imagine você, uma criança cega, sem pai, sem saber aonde está, o que vai fazer, para onde anda. Gente, sofrimento. Mas ele tinha uma esperança de que um dia a vida dele ia mudar. Tem muitas pessoas pensando em desistir. Tem muitas pessoas que acham que não tem mais jeito. Jeito tem. Jesus é a solução. Jesus foi a solução para Bartimeu. E Jesus é a solução para a sua vida e para a minha vida. Agora, só precisa de uma coisa. Você se dispor. Você tomar atitude. Se levantar. E buscar Ele. Que fez o céu e a terra. Que fez você, que te deu a vida. E Ele merece que você busque a Ele. Para Ele poder te aceitar. Porque a gente diz assim, você tem que aceitar Jesus. Na realidade, não somos nós que temos que aceitar Jesus. Você já pensou nisso? Quem somos nós? É Jesus que tem que nos aceitar, porque nós somos pecadores, miseráveis, aqui nessa terra. O que a gente sabe fazer de melhor? Pecar. Ser rude. Ser ignorante. Né? Ser desobediente. É o que a pessoa sabe fazer. Então, é Jesus que tem que nos aceitar. Não somos nós que temos que aceitar Jesus, é Ele que tem que nos aceitar.
porque nós somos errados. Ele é quem nos aceita. E o Espírito Santo de Deus vai transformando a nossa vida por dentro. Para a gente ficar como Ele quer. E Ele deixou esse manual, a Bíblia Sagrada, para a gente ler, meditar, aprender e fazer e obedecer. É isso. Então Bartimeu sofreu, mas um dia ele ouviu falar de Jesus. E esse dia ele gritou o nome de Cristo para todo mundo ouvir. E ninguém impediu. Tentaram impedir, mas não conseguiram. Isso tem que acontecer comigo e com você. Nós temos que nos firmar com Jesus. E pode vir terremoto, maremoto, tribulações, decepções, doenças, qualquer coisa que aparecer, não temos que desistir de Cristo. Se a gente desistir de Cristo, a gente vai se apegar com o quê mesmo? Com o quê? Eu te digo com certeza, a minha vida não tem sentido sem Cristo. Não tem. A sua tem? Acho que não, né? Então, a gente tem que buscar a Deus. Fazer como Bartimeu. Não deixar as tribulações, não deixar nada impedir a gente buscar o Senhor. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. O que você quer que Deus faça na sua vida? Peça a Ele também. Diga a Ele: Senhor, que eu veja. Senhor, me ajuda. Ajuda o meu filho, o meu esposo, a minha filha. Ajuda a minha família, o meu vizinho, a minha vizinha, o meu irmão, que está vivendo dessa forma, de uma forma torta, errada. Pede ajuda para Deus, Ele vai te ajudar. E é esta palavra que eu queria falar para você. O cego de Jericó. Jesus salvou Bartimeu. Jesus fez Bartimeu enxergar. Me fez enxergar. Porque eu também já fui cega. Não cega dos olhos assim. Até isso eu já fui uma vez de um olho, né? Mas eu estou fazendo cegueira espiritual. E Jesus me fez enxergar. E Ele vai fazer você também enxergar. Você só precisa ter atitude. Meu irmão, eu amo você em Cristo Jesus. Vamos nos unir nessa batalha. Vamos nos fortalecer com as armaduras de Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos gritar o nome de Cristo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu sou pequena, eu não sei como começar a fazer, eu não sei como fazer. Só o Senhor pode me ajudar e Ele vai te ajudar. Confia no Senhor. Mas se levanta e toma atitude de buscar esse Deus tão maravilhoso que te ama incondicionalmente. Tá bom? E Ele vai tirar essa cegueira espiritual. Ele vai despertar você desse sono. E quando Ele te despertar e abrir teus olhos, você vai ver quanto tempo você perdeu de não estar na presença do Senhor. O quão grande, maravilhoso é estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Eu amo este Jesus de todo o meu coração. Ele deu a vida dele por mim e por você. Tá bom? Medita nesta palavra. Pensa. Reflita. E tome atitude. Tome atitude o quanto antes. Tome agora atitude. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não deixa nada te impedir. Não deixa nada tirar o teu foco.
Se você pensar na sua mente, no seu coração, eu vou buscar esse Jesus que a irmã Regina está falando. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar. Eu quero ser outra pessoa. Então não deixa ninguém tirar esse foco de você. Porque quando a gente decide buscar o Senhor, fazer alguma coisa para Jesus, como eu falei no início desse vídeo, muitas coisas podem acontecer e aparecer para tirar você do foco. É como você diz que vai, eu vou à igreja. Domingo eu vou à igreja, irmã. Quando chega no domingo, é uma grande tribulação. É discussão. É menino que briga, que chora, que vizinho, sabe? Começa a discussão. É tanta coisa, gente. Tanta coisa que acontece para impedir você ir para a igreja, que se você não tiver, sabe, Deus mesmo no seu coração, uma atitude mesmo de mulher de fé, de homem de fé, você não vai. Muitas vezes chega até visita inesperada. E ó, e se você vacilar, você não vai para a casa de Deus, você não vai no culto. É dessa forma. Então, se você colocou no seu coração, na sua mente, de buscar o Senhor, não deixa nada e nem ninguém tirar esse foco de você. Busque o Senhor. Faça que nem Bartimeu. Mandaram Bartimeu calar e ele continuava a gritar. Então, faça igual Bartimeu. Não desista de Cristo. Ele é solução para a sua vida. E Ele é a solução e, além de tudo isso, Ele é a salvação. Ele é quem te dá a salvação e a vida eterna. Não liga para ninguém, não. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser, sabe? É você e Deus. Deus e você. Tá bom? Essa palavra que eu quero deixar para você hoje, nessa tarde maravilhosa. Gente, ó, você tá vendo assim, ó? Tá linda a paisagem, né? Tô no quintal de casa. Lá dentro tá um calor, sabe? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui no quintal. Ó, um ar fresco, maravilhoso. Certo? É isso. Pensa, medita na palavra do Senhor. E até o próximo vídeo. Um abraço bem forte a cada um de vocês. Espero que você tenha entendido a mensagem que Deus coloca no teu coração. Porque Ele manda dizer para você assim: o que queres que eu te faça? Eu quero fazer todas as coisas, mas só depende da tua atitude. Se levante. Dê o primeiro passo. Tome atitude. Grite o nome de Jesus. E Ele vai te ajudar. Com certeza. Uma ótima tarde a todos vocês. A paz do Senhor, graça e paz. Fica com Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau.